Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao MAIOP, bem-vindas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com o Reiki. Nossa! É, eu tenho compartilhado minhas experiências aqui com vocês, né? E recentemente eu tive uma experiência com Reiki, foi a primeira vez que eu fiz Reiki, eu nunca tinha feito. E foi assim, muito maravilhoso para mim. Então, com essa experiência no Reiki, eu tomei uma decisão, né, que na verdade assim, eu estava em cima do muro dessa decisão. Eu já tinha pensado que sim, depois voltado atrás, enfim. Então, o Reiki veio me dar mais clareza, né, sobre isso. Então, como que foi o meu processo de Reiki? Eu fui até a profissional e ela tinha um espaço, né, adequado, ela fez uma preparação do ambiente. E o Reiki é uma técnica de imposição de mãos, né, em que o profissional ele é o canal de direcionamento ali energético. Eu, na minha vivência, né, enquanto espírita, eu fui passista, então eu entendo que seja algo bem similar, né? Não posso dizer igual porque efetivamente não conheço a fundo o Reiki, mas o que eu busquei e o que eu tenho clareza é nesse sentido, né? A imposição de mãos e a transmissão ali de energias de cura mesmo. Essa profissional, ela também usa pedras, né, para reequilíbrio dos chakras, e ela também utiliza um tarô específico lá, em que ela tira uma carta, e se ela sentir necessidade, ela também tira um animal de poder. Num caso, a minha sessão usou tudo. Então ela tirou a carta, ela sentiu a necessidade de tirar o animal de poder, e, enfim. Bom, então eu cheguei, né, levei a minha questão para ela, e aí a gente conversou um pouco antes, e eu já me deitei e ela começou, né, o procedimento, enfim, ela fala algumas coisas. Eu no início comecei a prestar atenção, depois falei assim, gente, eu tô aqui para vivenciar o processo, então não vou ficar prestando atenção no que ela tá falando, né? Não me interessa se eu vou fazer agora, eu quero é sentir. Então isso é muito importante para o Reiki, é importante a pessoa ter, é, ela querer, né, estar ali sobre a experiência de algo que ela precisa sentir e não necessariamente ver, tocar, pegar, né? Então se entregar ali ao processo, sentir aquilo. Então, foi aí eu parei assim de prestar atenção no que ela estava falando e me concentrei em sentir. Mas eu não sei porquê, assim, minha cabeça não parava de pensar nas coisas, então eu ficava pensando o tempo todo. E quando eu tava numa situação que era a seguinte, já era para eu tava com a menstruação bem atrasada, o que não é comum para mim. Eu tava sentindo cólica, eu tava sentindo dor nos seios, né? E aí eu imaginei, será que eu tô grávida? Foi uma das coisas que eu pensei. E até quando eu cheguei lá, né, eu comentei, olha, se eu tiver grávida, tem problema? Ela falou que não. Engraçado assim, eu levei um teste de gravidez, porque se ela falasse que teria problema, eu ia ter que fazer o teste de gravidez ali para saber se eu tava ou não, porque eu queria fazer só no dia seguinte, né, para dar mais tempo. No dia seguinte não, eu queria fazer só no depois, 2 dias depois. Mas se ela falasse que tivesse problema, eu ia ter que descobrir se eu tava grávida ou não, né? Então eu levei o teste. Mas não foi necessário fazer porque ela falou que não tinha problema se eu tivesse grávida, tá? Então, quem tiver grávida aí pode fazer reiki a princípio. E aí, quando ela colocou, né, as pedras assim, na direção aqui dos meus chakras, e ela foi fazendo, né, ela encostava assim em cada duplinha de pedras e tudo. E quando ela encostou na do chakra básico,
Aí eu senti, né, assim, como se fosse uma enxurrada de vibração assim, no meu corpo. Naquele momento eu consegui acalmar a mente. Naquele momento eu fui mais profundo. E, enfim, aí, né, ela ficou um tempo ali, tava muito bom. Depois, aí ela fez, né, as outras coisas e tal. Enfim, tirou a carta. Fizemos lá não sei o termo em si, mas aí a gente teve uma ação lá em relação à carta, né? Eu deitada mesmo, enfim, de olhos fechados e tudo. E aí, quando encerrou a sessão, ela começou a me contar tudo, né? O que ela tinha sentido, o que tinha percebido, que a espiritualidade tinha, porque ela é esse movimento de conexão com a espiritualidade, né? Então, é feita essa conexão. E aí, ela falou que exatamente, né, da cintura para cima meus chakras estavam ótimos. E que inclusive eu tinha muita energia no chakra laríngeo. Ela achou que era assim, porque, né, ela é professora e tal. Então tem muita energia nesse. Então, assim, continuando aqui, que eu tive que dar uma pausa na gravação. Então, terminou a sessão e ela foi me contar ali, né, o que tinha acontecido, o que ela tinha visto e tudo, que aí ela falou da questão do chakra, né, que meu chakra laríngeo tinha muita energia, que talvez por eu ser professora e tudo. Aí eu falei com ela assim, eu quero cantar. Aí ela, pode cantar, tem muita energia. Então, talvez aqui esse meu processo de ter retomado o canal, né, e estar falando aqui com vocês também tem a relação com esse meu excesso de energia no chakra laríngeo, a minha necessidade de comunicação. Eu sou uma pessoa que estou sempre falando, que quero sempre estar me comunicando, então faz todo sentido para mim, né? Então, e também uma coisa fundamental, a importância de estar me comunicando, a importância de estar falando. Por quê? Se eu não falo, se eu guardo isso, essa energia vai acumulando e gera adoecimento. Percebe? A importância de você ter clareza dessas coisas. Então, quando nós temos a manifestação física da doença, ela já passou os 7 corpos. Ela já teve início antes mesmo de você ver, tocar naquele problema. Por isso que as medicinas holísticas, né, enfim, que utilizam mais do que o olhar alopático para a coisa, elas, para mim, fazem mais sentido, porque elas vão efetivamente na raiz do problema, na causa, ou elas tentam chegar lá. Percebe que às vezes até a gente mesmo ainda não consegue chegar efetivamente na raiz da coisa. Pode ser que sim, pode ser que não. Então é muito importante você se investigar quando você está com alguma disfunção física, alguma doença física, você se investigar em termos emocionais, né? Em termos do espírito em si, das questões que você está vivendo. E aí ela falou, né, que meu chakra básico estava travado. Eu estava segurando, estava muito aterrado. Eu estava querendo controlar muito tudo, a situação. E realmente era. Eu precisava tomar uma decisão e eu estava segurando para tomar. Eu meio que sabia, mas não sabia. Eu sabia, mas não queria que fosse a verdade, o caminho a ser seguido, né? Não que não fosse verdade, mas eu estava buscando desculpas para não ir, mesmo já tendo tido vários sinais. E ali a retirada da carta trouxe ainda mais clareza. Meio que foi um tapa na cara assim de Lívia, minha filha, vai, tá tudo pronto, já era para ter ido, não foi por quê, né? Eu até brinquei com ela depois que eu cheguei em casa e fiquei, porque você fica o dia inteiro processando aquilo, você fica meio aérea assim, né? Então
Se você quer fazer, mas depois você vai fazer uma viagem longa em que você vai dirigir, tem que ter atenção plena, essas coisas, não faça antes, né? Isso é importante. Porque você vai passar o dia naquele processo catártico, né? De catarse. Tem pessoas que têm até, às vezes, alguns sintomas físicos e tal. Ela até falou comigo, olha, Lívia, se você tiver algum, sei lá, muita diarreia, alguma coisa, você me fala que eu te mando o reiki de longe. Porque seria meu processo de liberação, né? Então, eu não estava menstruando, no frigir dos ovos, eu não estava grávida, e eu não estava menstruando porque eu estava ali naquele movimento de controle, de retenção, muito agarrada ali. E mais uma vez, né, a mesa quantiônica já tinha me trazido isso e o Reiki trouxe isso de novo. O movimento da liberação, do soltar e do desapego. Desapego, essa era a palavra. Quando eu fiz a mesa quantiônica no início do ano, com a mesma questão, né, a Rose falou comigo, Lívia, a espiritualidade está falando, palavra de ordem desse ano, desapego, desapego. Então, o Reiki trouxe isso de novo para mim, desapego. O seu lar está dentro de você, né? A sua morada está em você. E o Reiki também me trouxe a questão de que há pessoas, né, a espiritualidade, há pessoas que te amam muito e que estão te dando suporte nesses movimentos. Você não está desamparada. Então, aquilo para mim foi muito emocionante. Eu abri a boca a chorar. Porque, assim, tem momentos em que eu me sinto, né, um pouco só. Eu falei para vocês esse caminhar só. Eu tinha muito na minha mãe esse porto seguro, esse indivíduo que me ama incondicionalmente, a minha mãe. Então, ela era a minha referência nesse sentido. E a minha mãe se foi em 2016, né, da vivência terrena. E eu comecei a questionar sobre isso, a me questionar sobre quem mais me ama incondicionalmente. Eu não conseguia acessar um indivíduo que me amasse incondicionalmente. Então, assim, ter clareza disso, de que tem pessoas que me amam incondicionalmente, estão me dando esse suporte, que eu não estou sozinha, foi para mim muito importante. Não porque eu não acredite que existam pessoas, os meus mentores e nada disso, é porque eu estou vivenciando um momento muito racional. Então, olha para vocês verem isso, né? Eu, que sou uma pessoa toda holística, toda acredito em tudo, toda Goodwitch, amo Goodwitch, por sinal, né? Parênteses aqui, eu que sou toda Goodwitch, estou vivendo um momento muito racional, super racional, ultra racional. Então, eu precisei ouvir de outra pessoa que eu preciso voltar a ser eu, né? Ou seja, menos racional, mais aberta mesmo ao que o universo tem para me trazer. Entende? Foi um tapa na cara para mim por isso, porque eu já sei tudo isso. Eu já vivenciei tudo isso. Eu tenho aqui, ó, para vocês verem que eu não tô mentindo, só um minuto. Ó, então eu tenho aqui um caderno só sobre perguntas para minha centelha divina, um caderno só sobre registros de cocriação. E tô vivendo um momento racional, muito aterrada, muito querendo controlar tudo. E eu sempre falo, eu mesma falo isso, quem quer controlar, controlado está. E sim, eu estava controlada pela minha própria ânsia de controle. Então, esse momento de desabar e chorar muito lá foi um início de liberação, né? Eu efetivamente depois fiquei menstruada, a menstruação desceu. Não tive, né, os sintomas físicos de excesso de diarreia, dor de barriga, alguma coisa nesse sentido, não tive. Acredito eu, porque eu acredito em tudo que me foi dito, né? Para mim faz muito sentido, para mim é o que é.
E eu depois fiquei, que eu tava comentando com vocês, né? Que eu cheguei em casa e eu fiquei rindo de mim mesma e mandei uma mensagem para ela, falando que ela se chama Laila. E eu falei, Laila, eu tô rindo aqui porque é o seguinte, eu imagino o quanto que a espiritualidade queria que eu decidisse com base no que já estava sendo mostrado, né? Então, desde o início, eu me lembrei da sessão da mesa quantiônica no início do ano, e aí o reiki agora, praticamente no meio do ano, e eu só imaginei a espiritualidade assim, nossa senhora, finalmente, gente, finalmente essa menina entendeu o que a gente quer, tá aqui batendo cabeça para mostrar para ela, e finalmente, né, eu imaginei eles assim, não, a gente já foi lá na mesa quantiônica, nada, já mostramos um monte de hora repetida para ela, um monte de coisa, eu só fiquei pensando, e nada, é agora no reiki, finalmente ela abriu os olhos para isso. E realmente, né, eu falei com a Laila que eu estava numa reflexão racional. Um dia antes eu estava viajando, né, em trânsito, eu mesma dirigindo, e aí eu fui raciocinando que na situação em que eu estou, a situação em que eu estou, ela não é financeiramente e nem em termos de saúde viável. E que então eu iria realizar a mudança. Ela falou, né? Realmente, Lívia, você tá muito racional. Eu falei, a espiritualidade até racionalmente me mostrou que não era a melhor opção, né? Ficar, enfim, na situação da forma como está e que é importante realizar mesmo a mudança. E aí, depois disso, gente, muito fantástico, né? Então, depois disso, eu falei, então é isso, então vamos embora, vamos mudar e tal, e papum. E aí eu já fiz os movimentos, ó, fulano tem que fazer isso e tal, deixa eu fazer isso daqui, Beltrano, o que acontece nisso e tal. Os movimentos começaram a acontecer, e assim, eu tô na iminência de realizar a mudança. Então, só para vocês verem que como que nós conseguimos, né? Nós temos o poder desse controle das coisas que acontecem na nossa vida e também, por conta disso, a responsabilidade. Percebe? A responsabilidade. Quando eu liberei, soltei, aí a coisa começou a girar. Então, o reiki foi uma experiência muito positiva para mim, muito enriquecedora. Uma coisa bacana é que eu falei, aí eu já começo a pensar em 50 milhões de pessoas para fazer reiki, né? 50 milhões de pessoas que eu gostaria que fizessem reiki, falar, fulano tá com isso, seria interessante fazer reiki, Beltrano tá com isso, seria interessante fazer reiki. Então, já indiquei para uma amiga e eu perguntei para ela, olha, eu posso pedir reiki para alguém? Eu já ouvi falarem nisso de mandar reiki, fazer sistema de movimento. Aí no caso dessa minha terapeuta, ela tem, né, um grupo, eles têm um grupo do reiki que eles fazem lá as orações, não sei o termo que eles usam, mas as orações e enviam para as pessoas que a gente pode dar um nome e tudo, mas as pessoas precisam autorizar. Então, eu queria que ela mandasse um reiki lá para minha irmã, para uma das minhas irmãs, e aí eu solicitei a autorização dela, ela autorizou, passei os dados, e aí por 7 dias ela vai fazer esse movimento de enviar o reiki, né? Tá passando um caminhão aqui, só para não atrapalhar a minha fala com vocês, nossa comunicação. Então, eu fiz isso também, de mandar o reiki, colocar um nome para enviar o reiki, e eu vi muito nessas sessões, essa sessão de reiki como, seja quando eu estiver sentindo que meus chakras estão desequilibrados, seja para quando eu tenho uma questão que eu estou precisando de mais clareza. Então, são formas alternativas, né? O reiki, a mesa quantiônica, que seja, vão trazer ferramentas ou trazer clarezas que você precisa para tomar uma decisão. Com a racionalidade, né? Ferramentas.
Mas trazer clareza para você tomar as decisões que você precisa tomar com mais assertividade, com mais certeza. Então, gente, não tem nada de mais, não tem nada de errado, não tem nada de... Busque aquilo que faz sentido para você, aquilo que vai te dar respaldo mesmo, né? É claro que quanto mais aberta a minha própria intuição eu estiver, quanto mais conectada, né, a minha centelha eu estiver, menos eu vou precisar, às vezes, desses recursos. Mas não que eles não vão fazer parte, vão sim, porque às vezes eu preciso de um equilíbrio de chakra e aí, para mim, o reiki me equilibra melhor, ou a mesa quantiônica, ou percebe uma outra intervenção, Theta Healing. Então, eu preciso me conhecer. E eu acho importante, eu acho bacana a gente ter informação de várias possibilidades para vivenciar. Então, eu gosto de vivenciar essas coisas alternativas e de me entregar no processo para eu sentir, para eu ter recursos e até mesmo, né, comparar o que um recurso e o outro trouxeram para mim nesse momento de racionalidade, de quero ver para crer, né? Então eu acabei tendo uma confirmação com mais de 6 meses de lacuna da mesma coisa que a mesa quantiônica já tinha me apresentado. O reiki confirmou, sabe? Então assim, contribui demais com a minha vida tudo isso. E eu trago aqui para vocês porque eu acredito que pode contribuir com muitas pessoas também. Eu vou deixar aqui o contato, né, da Laila que me atendeu. É possível a questão da sessão à distância. Então, porque como eu já falei para vocês, né, a energia está aí, não precisa eu estar ali fisicamente. É claro que algumas coisas, por exemplo, a colocação das pedras à distância, eu não sei como é que ela vai fazer a sessão à distância, mas existe essa possibilidade, então eu vou compartilhar aqui com vocês. Quem já fez reiki também, coloca aqui nos comentários a sua experiência. Eu espero ter contribuído com vocês. E é isso, pessoal. Um beijo, até a nossa próxima sessão.